Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito comum e às vezes a gente fica até com medo quando a gente encontra na dermatoscopia, que são as famosas telangiectasias. O que são as telangiectasias? São pequenas veinhas fininhas, com um formato aracnídeo, né, de aranha, que aparecem no couro cabeludo. Ou necessariamente não precisam ter o formato aracnídeo, tá? Mas são pequenas veinhas estouradas que aparecem no couro cabeludo, principalmente no couro cabeludo mais idoso, né? Oi, gente, bora entrando, que bom. Olha, vamos mandar aviãozinho? Então, hoje nós vamos conversar sobre telangiectasias. E o que eu estava falando? Que isso é muito mais comum num couro cabeludo mais idoso do que um couro cabeludo mais jovem, tá? Então, a telangiectasia, ela é fruto do envelhecimento? Não. Ela é fruto do enfraquecimento epitelial e vascular, as duas coisas juntas. Então, normalmente, a pessoa que tem telangiectasias, ela tem uma tendência à pressão arterial em desequilíbrio, normalmente para alta, né? Ela tem um couro cabeludo mais sensível, porque o fato de ter telangiectasias no couro cabeludo, isso sensibiliza o couro cabeludo. Ela tem tendências a processos alérgicos, tá? Por quê? Porque com certeza vai ter um nível vascular aumentado e, portanto, um contato e um contato mais agressivo com substâncias químicas, um contato mais expressivo e mais agressivo. Vou mostrar para vocês a imagem do que é a telangiectasia, tá? Para vocês terem uma noção. Pronto, olha só. Aqui a gente tem uma telangiectasia muito sutil mesmo. E aí, raramente a gente pega um caso assim com tanta sutileza, né? A gente acaba passando o dermatoscópio. Oi, Sila, tudo bem? Seja bem-vinda, gente. Olha, perguntas na caixinha de perguntas, tá? Então, esse aí é um couro cabeludo que apresenta telangiectasias praticamente no couro cabeludo inteiro dessa cliente. Tem esse tipo de veinha estourada, tá? E essa é uma cliente profundamente alérgica, atópica, né? Alérgica a produtos que você coloca no couro cabeludo dela, tudo ela tem. Tá coçando, tá ardendo, ai, tá doendo, né? Por quê? Porque ela tem uma receptividade do que se coloca, pelo fato de ter a telangiectasia, ela tem uma receptividade maior, mais intensa, mais drástica, mais agressiva, tá? Isso que você viu, né, da dermatoscopia da cliente, né, Andresa? Muito bem. Então, essa cliente que tem Denise, mas eu encontrei só uma telangiectasia. Não, então aí eu não posso dizer que ela tem sensibilidade. Por quê? Porque a gente tem que voltar ao padrão estatístico da telangiectasia e aplicar a esse evento a mesma estatística que a gente aplicou nos outros fatores. Tá? Então, por exemplo, para eu considerar que um couro cabeludo tem afundamento, ele tem que estar presente em mais da metade das fotos que eu tirei. E para eu considerar que ele tem impregnação, o couro cabeludo está impregnado, eu preciso ter mais da metade das fotos que eu retirei. E para eu considerar que é um couro cabeludo sensível, propenso a alergias, ele precisa mais de 50% das fotos ter a presença das telangiectasias. Denise, isso a pessoa adquire? Isso a pessoa nasceu com? Como é que acontece? A pessoa que faz muita química? Tá.
Normalmente, as pessoas que têm telangiectasias, elas têm uma fragilidade vascular e não é só no couro cabeludo. Ela vai ter uma fragilidade vascular, tanto de membros inferiores, né? Vai ter uma fragilidade vascular no couro cabeludo, uma fragilidade vascular de membros superiores, né? Ah, bato fácil, eu bato nada e já fica roxo. Então, isso é uma fragilidade vascular. Então, pessoas assim, que qualquer batidinha estão ficando roxo, qualquer coisinha que coloca na pele já tem um processo alérgico, normalmente elas estão com uma sensibilidade tecidual, uma fragilidade vascular. Então, fragilidade vascular é uma fragilidade tecidual, tá? Nos tempos em que a gente se encontra, onde nossa comida é muito industrializada, os nossos intestinos estão extremamente fragilizados. Então, quando eu tenho uma paciente, um paciente que tem o intestino fragilizado, tem uma alteração de monócito, de basófilo, de eosinófilo, né, lá no exame de sangue, na série branca de células, eu tenho um provável indivíduo alérgico sensível, tá? Com uma permeabilidade intestinal presente. E aí, gente, por incrível que pareça, esse problema no couro cabeludo, ele começa no sistêmico. Ele não começa assim, tá nascendo aqui uma telangiectasia na minha pele. Não é desse jeito. Ele começa por um processo de má absorção de nutrientes que tira do corpo, dos tecidos, a sua resistência epitelial, a sua resistência cutânea, a sua resistência vascular. E facilmente vai manifestar esses quadros de rompimento vascular na pele. Tá? Então, tudo está interligado. Não tem jeito de você, terapeuta capilar, ou de você, tricologista, achar que vai tratar. Eu quero ser terapeuta capilar, eu vou cuidar só de cabelo. Olha, talvez cuidar de cabelo e cuidar de couro cabeludo seja o que você menos vai fazer quando você quiser, né, entrar de verdade na tricologia integrativa, na terapia capilar de resultado, que é a terapia capilar integrativa. Por quê? Porque os seres humanos, os indivíduos, estão necessitados de nutrientes, de orientação cosmética, de orientação rotineira do cotidiano, né? De entender o que eles estão passando. Hoje, a maioria das patologias que a gente está encontrando e que o cliente da terapia capilar vem e se queixa, elas têm uma interligação com o sistêmico, com o gastrointestinal principalmente e com o vascular, tá? Então, é importante você entender, compreender esses dois sistemas para que você verdadeiramente consiga cuidar de pessoas, cuidar de couro cabeludo, cuidar de problemas de cabelo. Como é que a gente trata telangiectasias? Bom, em primeiro lugar, não tem tratamento. Fato. Uma vez a veinha estourada, ela já está estourada. O que eu posso, né, não piorar o quadro? Eu posso evitar usar vacuoterapia, eu posso evitar o uso de procedimentos químicos poderosos e agressivos no couro cabeludo. Essas são as duas coisas que eu posso evitar, tá? Como é que eu melhoro a resistência deste couro cabeludo?
Bom, eu conheço basicamente 3 produtos que podem melhorar a resistência desse couro cabeludo. Um deles é da Selfie, que é a máscara nutritiva, não, a loção, o tônico nutritivo da Selfie. O outro é da Ornate, que é o Sérum. O Sérum Crescer Detox, ele vai melhorar o aporte vascular e a resistência epitelial. E o terceiro produto que eu conheço, que a gente já vem testando, é o Top Secret, tá? Que tem aqui uma porção vantajosa de 2 nutrientes fitoterápicos e que melhoram o aporte vascular e melhoram a resistência epitelial. Hoje, todo mundo está buscando tratamento para nascer cabelo, não, nasce cabelo, para nascer cabelo. E tá uma febre o uso do tal minoxidil. Fala aí comigo se é verdade, se eu estou falando a verdade ou não. Quantas pessoas vocês conhecem que estão usando minoxidil? Ou quantas vezes vocês já tiveram a indicação do tal minoxidil? Conta para mim. Compartilha comigo aí. Gente, bora mandar aviãozinho. Ah, eu tô sabendo, viu? A estratégia de vocês. Vocês não querem que mais gente entre para não correr o risco de perder o sorteio, tá? O povo só tá mandando usar minoxidil. Só que minoxidil, neste caso, dessa cliente que tem um aporte vascular já problemático, né? Ele vai piorar a queda, né? E na maioria das vezes o minoxidil, ele piora a queda, ele começa piorando e se a pessoa conseguir persistir, ele tem uma probabilidade de dar certo, mas não é uma probabilidade alta. E para continuar a dar certo, você tem que usar por pelo menos 2 anos. Você imagina, você ficar 2 anos utilizando um produto que deixa seu cabelo horrível, dá uma baita impregnação, uma baita coceira e corre o risco de depois não ter resultado? Eu tenho certeza que vocês não iam querer, nem para si e nem para o seu paciente. Nada melhor do que, semana passada, lembra que eu ensinei o tônico, né? O tônico de cavalinha com anis estrelado? Então, nada melhor do que ter para o seu paciente uma receita que melhore o couro cabeludo dele de forma natural. E para esse couro cabeludo aqui, especificamente, você pode recomendar o tônico de cavalinha e o chá de cavalinha para melhorar essa resistência epitelial, né? Melhorar o aporte de silício orgânico no epitélio e a dessensibilização desses vasos, tá? Então, continuando a nossa conversa sobre couro cabeludo sensível por causa das telangiectasias. Então, o que você não deve fazer é mais estímulo. Mas o que você deve fazer é melhorar o epitélio, né? A pele. Então, eu falei de 3 produtos maravilhosos, que são o Top Secret, o Sérum da Ornate e a loção nutritiva da Selfie. Quem não conhece esses produtos, lá no nosso grupo, você pode perguntar, eu vou mandar foto lá no grupo do Telegram. Ah, Denise, mas eu não entrei no grupo do Telegram ainda. Sério que você não entrou no grupo do Telegram? Então não corra, né? Não perca seu tempo. Corra lá e entre no grupo do Telegram, que este é gratuito, tá ok? Muito bem. O tratamento desse indivíduo tem que ser contínuo. Não pode ele simplesmente vir para a terapia, faz um mês, melhorou as telangiectasias e ele, ele foge, ele vai embora. Não pode de jeito nenhum. É um tratamento continuado, certo? E aí, a grande questão desse couro cabeludo, para você ver, essa cliente, ela tem praticamente couro cabeludo inteiro assim, e ela não suporta pintar o cabelo.
O grande problema dos clientes com a telangiectasia, eles são altamente sensíveis, eles são extremamente suscetíveis a processos alérgicos. Então, agora chegou a hora de você compreender qual é a cosmética que você pode oferecer para o seu cliente de maneira segura. Né? Eu sempre indico para um couro cabeludo sensibilizado com telangiectasias que utilize produtos fitoterápicos, orgânicos, livres de processo químico. Tem uma tinta, anota aí, gente, com K, Bioquera com K, que eu utilizo há alguns anos, e é o único pigmento que consegue fazer um bom trabalho nestes couro cabeludos que são sensíveis, né? Sem danificar o epitélio, tá? As demais que têm nível de amônia altíssimo, elas vão realmente danificar elas vão piorar a patologia, tá certo? E aí eu não posso lançar a mão de coisas que vão piorar a patologia da minha cliente. Denise, eu não tenho acesso a esses produtos. Gente, não tem acesso enquanto você não tem conhecimento. Agora eu estou falando, falei o nome, Bioquera de Salerme. Então você vai para a internet e vai perguntar, representante da Bioquera da marca Salerme. Fácil assim, tudo depende de como você procura, né? Vocês acham que eu tenho razão nisso? Que tudo depende de como você procura e se você procura, né? Então, nós estamos num tempo onde o povo tá muito acomodado, tá? Gente, a caixinha de perguntas está aberta. Daqui a alguns minutinhos eu vou abrir a caixinha de perguntas para a gente conversar. Porque falar de telangiectasia é muito rapidinho, né? Ô, querida, obrigada. Isso aí. Então, é muito rapidinho. Tem aqui, olha, o aromenterapia. Está perguntando, a rena pode ser uma opção também? Olha só. A rena, gente, por mais natural que ela seja, ela tem uma carga de metais pesados. A rena verdadeira, né? Não, ela não pode ser uma opção, tá? Até porque a rena verdadeira, ela é aplicada com água quente. E eu já tive um acidente aqui com uma cliente que aplicou rena em casa, a rena verdadeira, aquela que é um pó verde, tá? E ela, como ela achou que era rena mesmo, tá? Gente, ela ficou 6 horas com a rena no cabelo, no couro cabeludo. E ela teve queimadura de 2º grau, tá? Eu tive um problema seríssimo para cuidar dessa paciente, porque logo depois veio fungo naquele processo de queimadura, e foi muito difícil a gente tirar ela desse quadro. Nós levamos 1 mês e meio, né, Pedro? Sim. Para esse processo. E ela achou que podia ficar com a rena porque era algo natural. Gente, a natureza também tem veneno, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Não é tudo que é dito ou tarjado como natural que a gente pode usar e abusar, né? Nesse caso, ela abusou da rena e realmente não deu muito certo. Ok?